Jogo desigual. Meu Deus, que tabu, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Algumas pessoas, quando falam sobre jogo desigual, sempre utilizam um texto ali de 2 Coríntios, né? Que Paulo vai falar sobre isso. Mas alguns teólogos recentemente têm interpretado esse texto falando como que ele não estivesse falando sobre casamento especificamente. Esse texto está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que vai dizer assim: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Então, assim, se esse texto não está falando sobre casamento, sobre jogo desigual com relação ao casamento, será então que não tem problema, biblicamente falando, eu me casar com pessoas de outras religiões ou que simplesmente não creem naquilo que eu creio? Claro que não. A palavra de Deus vai dizer, por todo o Antigo Testamento, principalmente, que isso é uma prática errada, que isso é uma prática que Deus abomina, né? Você vê um exemplo disso lá em Deuteronômio 7. Deus está falando que eles entrariam em guerra com cidades maiores do que eles, ali o povo de Israel, que já tinha saído do Egito, que eles entrariam em guerra com cidades que eram maiores do que eles, mas que eles venceriam essas cidades. E quando eles vencessem, Deus vai dar uma orientação para eles aqui. Ele vai dizer assim, ó, Deuteronômio 7, versículo 2. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, nem deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Olha que grave isso, né? Ainda que Paulo não esteja falando sobre isso lá em 2 Coríntios, aqui a Bíblia deixa claro que Deus não se agrada com isso. Logo, se Deus não se agrada, se torna pecado. Então, um casamento com um julgo desigual é algo que não agrada ao Senhor. E aí, às vezes, você pode começar a inventar um monte de desculpa no sentido de: ah, não, mas quando eu começar a namorar com essa pessoa, eu vou levar ele para a igreja, vou levar ela para a igreja, não sei o quê. Mas se já começou errado, velho, provavelmente vai dar errado lá na frente também. Pelo que a palavra do Senhor está dizendo aqui, é muito mais provável que essa pessoa te tire do caminho do Senhor. Vamos jogar limpo aqui. Pensa comigo, você é uma moça que você é cristã, você teve a sua pureza física, sexual até hoje. E aí você tem seus 16, 17 anos e começa a namorar um rapaz não crente. Esse rapaz, ele não tem os mesmos valores que você. Ele pode até falar pra você: não, vou te respeitar, que não sei o que e tal. Mas pra ele não vai fazer qualquer sentido vocês não terem relação sexual antes do casamento. Então, ele de vez em quando vai tentar forçar alguma situação. Você pode até mentir pra você mesmo, mas pra Deus não tem como. Não tem como a gente ter um relacionamento com pessoas que não creem nas mesmas coisas que nós. Isso se torna um jugo desigual. O que é o jugo? O jugo era quando você tinha dois bois, você ajuntava eles e colocava uma espécie de madeira no pescoço dos dois, prendendo os dois juntos. Então eles andavam lado a lado pelo caminho que o guia ia levando eles. Quando a gente fala sobre jugo desigual, é como se um tivesse mais alto que o outro, ou na frente, mas eles andariam torto e se machucando porque estava preso ao pescoço. Imagine que você se casou com uma pessoa não cristã, ou por exemplo, você é evangélico e você vai se casar com um católico, que é cristianismo, né? Alguns vão dizer que não, mas enfim, via de regra é cristianismo os dois. Só que aí a grande pergunta: você vai ter filho, e aí, batiza ou não batiza quando criança?
você casou com um católico e você é evangélico. Ah, mas vai ter um altar para um santo aqui na minha casa ou não? São perguntas que você tem que levar em consideração quando você vai escolher uma pessoa para se relacionar. Gente, em nome de Jesus, eu já falei isso para os adolescentes aqui na nossa igreja. Quando se apaixonar, não fica burro não, pelo amor de Deus. A gente sabe que a paixão ela mexe com o nosso cérebro do mesmo jeito que drogas mexem. Tem muitos estudos científicos falando sobre isso. Mas não quer dizer que a paixão deve nos tornar burros, né? E burro no sentido de assim, saber o resultado de algo e ainda assim se jogar naquilo. Quando nós nos relacionamos com pessoas que não creem nas mesmas coisas que nós, fatalmente teremos brigas com relação a isso. Teremos discussões, e não somente discussões, mas vamos ter momentos ali difíceis de lidar. Porque imagine, por exemplo, você que é promessista, você não come carne de porco, você não come peixe de couro, você não come fruto do mar, e aí você vai para um almoço na casa da família do seu marido ou na casa dos parentes do seu namorado e tudo tem bacon. Como é que faz? Aí quando você casar, seu marido é apaixonado ou sua esposa é apaixonada por bacon. Aí quer fazer uma feijoada. Ah, mas como assim? Não vai colocar um toicinho lá dentro, não vai colocar uma parte de porco. Então é algo que você tem que considerar quando você vai escolher alguém para se relacionar. Julgo desigual é algo muito sério. Porque você tem um chamado da parte de Deus. Deus te deu uma missão aqui nessa terra. Você não está aqui só para ser o girassol de Jesus. Não. Você tem algo que você tem que fazer como missão de vida. E essa missão de vida pode ser atrapalhada por conta de uma decisão levada pela paixão. Uma paixão adolescente, uma paixão infantil. Então tome muito cuidado quando você for escolher a pessoa. Até mesmo dentro da igreja, na sua mesma denominação, na sua igreja local, você tem que tomar cuidado com relação a quem você vai escolher. Porque às vezes você é alguém extremamente envolvido na igreja, só que o julgo desigual vai ser não por a pessoa crer em coisas diferentes, mas é porque ela não serve ao Senhor do mesmo jeito que você serve. E aí você casa com alguém que é apático à obra de Deus e você é extremamente envolvido. O que vai acontecer? Você acha mesmo que você vai influenciar essa pessoa? Que não vai ser o contrário? Que vai chegar num sábado de manhã, você querendo levar seus filhos para a igreja, mas o seu marido não quer, ou sua esposa não quer ir para a igreja cedo no sábado. E aí você vai ter um baita de um problema, porque agora seus filhos vão ter uma desculpa para não ir. Então, preste atenção quando você for se relacionar com alguém. Leve em consideração o jogo desigual. Leve em consideração que é para sempre, que até o Senhor voltar ou até vocês morrerem. Então tome esse cuidado. Que Deus te abençoe e a gente vê no próximo Blessed Talks.